Olá, eu sou Débora Andrade, especialista em desenvolvimento de pessoas e negócios com foco na experiência do cliente, e hoje nós estamos no nosso episódio número 2, que é o Encante e Fidelize. O encantamento de clientes, sejam eles internos e externos, nós sabemos que já está em alta, muitas pessoas falam, mas será se na prática realmente acontece? Será se na prática é algo que dá continuidade? Por que eu falo isso para vocês? Então, eu estou em contato em várias empresas e muitas delas, às vezes, começam o processo de encantamento ou foco na experiência do cliente e, às vezes, não continuam. E isso faz com que os colaboradores, com os clientes, os fornecedores, eles não se tornem tão engajados quanto eles esperavam. Então, às vezes, não é que a experiência do cliente você faz uma ação e está tudo certo. Você precisa ter um cronograma, você precisa entender exatamente o que você quer passar, como que você quer que aquele cliente ele se sinta. E quando eu falo sobre o encantamento como estratégia de fidelização, ele abrange tantos colaboradores, então ele ajuda na retenção daqueles colaboradores para que eles estejam cada vez mais conectados com a sua empresa, com a sua cultura, conectados com as ações, também por fornecedor, porque quando um fornecedor ele tem uma boa relação com aquela empresa, então ele sempre vai trazer ali o seu melhor, ele vai ter também outras estratégias para continuar com essa empresa e também com o cliente final, né, que é aquele que está ali mantendo também a empresa. Então, esse cliente ele fideliza quando ele vê continuidade. Então, o encantamento, a experiência do cliente, ele é um relacionamento. Então, ele não é algo que você faz em uma ação. Você precisa estar constantemente focando nessa experiência. E quando você foca na experiência do cliente, você precisa entender que essa experiência ela precisa estar sempre baseada e estruturada de acordo com a missão, a visão e os valores daquela empresa, da sua empresa. Por que eu falo isso? Porque às vezes você quer fazer algo para a experiência do cliente que uma outra empresa está fazendo, porque é algo que está na moda. Mas será se para o seu público, para o que a sua empresa oferece, para a missão, para a visão, para a estrutura da sua empresa, para a proposta da sua empresa, para o seu tipo de negócio, aquela ação vai fazer sentido? Vai conectar com as pessoas? Então é algo que você também precisa refletir. Claro que eu posso me inspirar em outras ações que estão em alta em outras empresas, outros estados, outros países, mas eu preciso entender principalmente se aquela ação ela vai fazer sentido. Então, o encantar o cliente, o focar na experiência do cliente, é fazer com que ele esteja cada vez mais conectado com você. É surpreender ele. Mas antes de surpreender, é fazer o básico muito bem feito. Que o que às vezes acaba acontecendo são as empresas investirem somente no marketing, somente no produto, na fachada da empresa, na estratégia, mas às vezes ele não investe na pessoa. Ele não investe realmente naquilo que vai fazer sentido, nas pessoas que trabalham naquela empresa. Né? Às vezes ele olha muito para fora antes de olhar para dentro. No episódio anterior nós focamos bastante nessa questão do olhar para dentro, né? O quanto que é importante esse olhar para dentro. Então, o encantamento às vezes eles são de pequenas ações, não necessariamente você precisa ter ali um custo tão alto para você fazer proporcionar uma experiência para o cliente. Então essa experiência, ela vai desde o atendimento. Então como que esse cliente ele é atendido, desde quando ele tem o primeiro contato com a empresa até quando ele finaliza aquele processo. Como que o seu colaborador tem o primeiro contato lá no processo seletivo até o final do relacionamento, que é o desligamento. Em todas essas etapas, porque o que acontece muitas vezes é o encantar para trazer, para aproximar, para iniciar o relacionamento com o cliente, seja interno, seja externo. Mas e a nutrição desse cliente? Como que é a experiência no durante? Como que é a experiência no depois? Porque focar somente para atrair, ele não fideliza. Você não retém, você só retém quando você permanece. Então, essa experiência do cliente é proporcionar como que ele vai se sentir. Como que ele se sente comprando o seu produto? Como que ele se sente comprando o seu serviço? Como ele se sente trabalhando na sua empresa? Como ele se sente fornecendo um serviço ou um produto para a sua empresa? Como que você quer ser conhecido? Como que você quer ser lembrado? Qual que é a lembrança voltada mais não somente para a parte dos cinco sentidos, né? Então a gente pode ver qual que é a lembrança que você quer que venha na memória dele.
Qual que é o cheiro da sua loja, do seu produto? Qual que é a música que toca na sua empresa? Como que é o tom de voz que você fala com esse cliente, interno ou externo? Se você trabalha, por exemplo, com alimentação, como que esses produtos eles estão sendo apresentados? Como visualmente o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, a sua postura, a sua imagem, como que isso está apresentado para a empresa? Como que isso da empresa vai refletir naquele cliente? Às vezes o foco é somente no cliente externo, mas não olha para o cliente interno, que é aquele que é o colaborador. Então, quando você cuida, por exemplo, do cliente interno, que é o seu colaborador, ele tem mais facilidade e mais engajamento e mais motivação para cuidar do cliente externo. Então, às vezes, é focar muito mais no básico, naquilo que você já tem, do que você começar a olhar para fora. Então, às vezes, a pessoa marca as empresas e você não percebe que aquela ação teve um bom engajamento. Então, por exemplo, se você faz uma ação, o Dia dos Pais, né, que já está se aproximando, você faz uma ação do Dia dos Pais e você percebeu que aquele tipo de situação, aquele tipo de experiência que você proporcionou, foi algo que trouxe uma boa motivação, um engajamento das pessoas, sejam de dentro da empresa, sejam de fora da empresa, é algo que você pode observar também. É observar que você precisa ter um cronograma e enxergando que essa experiência que você proporciona a ele, ele está diretamente ligado com a estrutura da sua empresa, com a proposta da sua empresa. Porque hoje as empresas elas são lembradas não somente pelo produto que ela serve, pelo produto que ela vende, pelo serviço que ela oferece, mas pela experiência que ela proporciona ao cliente. Então, quem aí não gosta de comprar, por exemplo, uma roupa e você vai para a loja de roupa, tem um cheiro no ambiente, tem uma música legal, você é bem atendido, você é servido com uma água, com um café, tem um cheiro ali naquela roupa. Você vai comprar um livro, por exemplo, e aquele livro ele vem numa embalagem bacana, ele tem um cheiro. O livro, por exemplo, que eu envio pelos correios dos gigantes do RH, que eu sou uma das coautoras, todas eles vão com cheiro, mas é para proporcionar essa melhor experiência para aquela pessoa que comprou o livro. Se você é infoprodutor, infoprodutora, por exemplo, qual que é a experiência que você está trazendo para o seu aluno? Como que é o processo de venda? Como que é o processo do pós-venda? Como que são as suas aulas? Qual o resultado que você traz para o seu cliente? Porque nós temos tanto o produto físico quanto também temos o produto online. Então, essa experiência, às vezes, é como se fosse somente no momento que você compra, ou somente para produto físico, mas não. Aquele cliente, quando ele está com uma reunião com você, você que é empreendedor, aquele cliente que você está em uma reunião com ele para fechar o negócio, para apresentar o seu trabalho, qual que é a experiência que ele tem quando ele está com você na reunião? Então, tem clientes que eles fecham o negócio pela primeira experiência que eles tiveram, porque é como se de forma inconsciente ficasse. Se eu estou sendo bem atendido, se tudo isso está sendo me proporcionado no começo, imagino se eu realmente comprar o serviço, se eu fechar esse contrato. Então, às vezes, é olhar mais para o todo, olhar de uma forma estratégica em que áreas da sua empresa você pode melhorar essa experiência, desde a entrada do cliente, desde a reunião com o cliente, desde a forma com que você conduz todo o processo. Se você vai fazer prospecção, como você aborda esse cliente. Então, essa experiência, ela precisa ser muito a cara da sua empresa, muito a identidade da sua empresa. Por isso que eu falei no início que muitas vezes você vê algo que está funcionando para outras pessoas e você automaticamente vai fazer no seu sem você parar para pensar se aquela experiência vai ser válida. Se aquela experiência para o seu público, ela vai fazer sentido. Então, quando você for estruturar a fidelização, quando você vai olhar para como fidelizar o seu cliente, como fidelizar o seu aluno, como fidelizar os seus fornecedores, enfim, você precisa enxergar quem são essas pessoas, o que motiva essas pessoas, o que faz com que essas pessoas queiram ficar. Débora, mas eu não sei. Você pode fazer pesquisas, você pode ter um formulário, você pode ouvir essas pessoas.
Se você for infoprodutores, você pode fazer enquetes no seu perfil, para que você possa realmente enxergar essas pessoas e o que, que elas sentem motivadas. Então, é como se você fosse sentar na cadeira do cliente. Então, todas as vezes que eu vou elaborar um projeto de experiência do cliente, que a gente vai criar um comitê de experiência do cliente dentro das empresas, a gente sempre coloca ali, sentar na cadeira do cliente. Eu preciso sentar na cadeira do cliente e analisar cada detalhe, desde o momento do interesse dele na compra do serviço ou produto, até o momento que ele já vira um cliente efetivo. Então, mais importante do que atrair é nutrir, é reter. Porque ele pode até chegar até você, mas se ele não tiver uma boa experiência, ele vai embora. E além dele ir embora, pode ser que ele vá embora insatisfeito e ele vai passar essa informação também para outras pessoas. E o contrário também acontece. Quando ele tem uma boa experiência, ele volta. Quando ele tem uma boa experiência, ele traz outras pessoas. Quando ele tem uma boa experiência, ele se conecta muito mais com a sua marca. Então, a sua marca precisa ser tão fidelizada para ele que seja a sua primeira opção. Então, se ele pensar em restaurante, ele precisa pensar na sua marca. Se você é uma empresa do varejo, ele precisa pensar em você como uma primeira opção. Porque é muito mais de como você se sente do que o produto em si. Então, a prova maior disso é que empresas de alto ticket, empresas que vendem serviços ou produtos que às vezes são até com valor mais alto que o mercado em geral, elas têm os clientes fidelizados, mas são a forma com que elas são tratadas, a forma com que elas têm aquela experiência e elas retornam para também ter essa experiência. Então, é muito importante de você sempre lembrar de como você quer que aquele cliente se sinta. Qual que é a experiência que ele vai ter lá dentro? Então, não necessariamente o preço vai ser uma objeção, porque se esse preço ele é compatível com a experiência que ele vai ter, a entrega que você vai fazer, esse cliente ele vai continuar indo na sua empresa. Então, faça um cronograma, enxergue, se coloque na cadeira do cliente e pense em cada detalhe de como que essa experiência pode ser ainda melhor. Porque o bom atendimento, ele não é um diferencial, ele é uma obrigação, né? Eu costumo brincar que ele é uma obrigação de quem lida com o cliente. É sua obrigação atender o cliente bem, ele não pode ser atendido mal. O encantamento, o foco na experiência do cliente, proporcionar essa experiência do cliente de uma forma diferenciada, aí sim você pode considerar como um diferencial. Então, se pergunte hoje, o que eu poderia proporcionar melhor essa experiência do meu cliente hoje? Como que eu posso, com as ferramentas que eu tenho, ajustar comunicação, na recepção, o cuidado, a lembrança de um aniversário, de uma data comemorativa, a forma com que eu falo. Será se eu falo de uma forma que às vezes eu só simplesmente mando um lembrete e tá tudo certo, eu contextualizo, eu coloco um pouco mais da identidade. Então, por isso que é tão importante você ter uma identidade organizacional, você ter uma identidade da sua marca, você ter uma cultura da sua marca, porque tudo isso vai nortear todos os outros processos. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho como elaborar um projeto de encantamento para uma empresa se eu não sei qual que é a cultura dela, se ela não tem uma cultura, não tem uma identidade, ela não tem os valores, porque tudo isso vai ser considerado para que a gente possa criar. Então, se, por exemplo, tem uma empresa que um dos valores é a humanização, então essa humanização ela precisa estar presente em todas as áreas, desde o início do processo até o cliente estar dentro da empresa, até ele finalizar o processo dele para ele poder voltar. Então, eu não posso ter como valores, por exemplo, a humanização e ter a humanização somente em uma parte do processo. Eu preciso estar com ela em todos. Então, é como se cada etapa do processo que o cliente vai passar dentro da sua empresa, ela precisa reforçar todos os valores da sua marca. Ela precisa reforçar toda essa experiência. Precisa reforçar tudo aquilo que vai ser característico da sua marca. Então, é muito natural hoje você ver grandes marcas que têm características específicas, porque elas construíram essa identidade. E elas fazem um encantamento voltado todo para aquela construção da marca dela, para reforçar o posicionamento, para reforçar a marca. Então, o encantamento, ele vai muito além de um bom atendimento.
A experiência do cliente vai muito além de ser bem atendido. Ele vai dar estratégia do reforço da sua marca, do reforço de como você quer que aquela pessoa se sinta e de como você quer que ela lembre de você e da sua marca. Então, uma sugestão para você. Senta na cadeira do cliente, pense em todas as etapas do processo que ele passa dentro da sua empresa, seja de infoprodutos, seja de mentorias, seja de consultoria, seja de serviços, outros serviços, seja de produtos. Qual que é a experiência que ele tem ponta a ponta, desde o interesse que ele tem no seu produto ou no seu serviço, até quando ele se torna efetivamente cliente. E os projetos que você vai fazer para que ele seja cada vez mais fidelizado e continue dentro da sua empresa. Até o próximo episódio.